Nós vamos falar hoje sobre os memoriais de Jacó. Nesses últimos dias, Deus tem liberado palavras assim bem específicas que vão unindo uma a outra para que nós possamos chegar no objetivo de Deus para nós. Qual que é o objetivo de Deus para nós? Que nós venhamos a desfrutar o melhor dele. Tanto que a palavra de Deus diz o seguinte: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O segredo para que eu viva o melhor de Deus nessa terra é o quê? É ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E você vai entender um pouco nessa noite sobre 3 memoriais que Jacó levantou diante do Senhor. E são 3 memoriais que eu e você precisamos aprender para estabelecer nas nossas vidas. Porque muitas vezes, queridos, nós vivemos aquém de tudo aquilo que Deus tem para nós. E não é por uma escolha de Deus. Nós vivemos aquém, ou seja, abaixo do que Deus muitas vezes estabeleceu para nós, por uma escolha nossa. Porque nós não compreendemos a vontade de Deus. Muitas vezes nós nem sabemos qual é a vontade de Deus. Mas nessa noite nós vamos compreender. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é um memorial? O que é um memorial? Na sua cabeça, quando você viu o tema lá, nos grupos da igreja, ou você viu o tema no Instagram, memoriais de Jacó, o que você imaginou? História. Quem mais? Símbolo. Obrigada, Paty. Memoriais, o que são memoriais? São memórias, são histórias. É algo que carrega uma história. Você vai perceber quando você se você está acompanhando a leitura anual da Ser com a Bispa, você vai perceber a partir de Gênesis, você já vai ter notado isso, muitos memoriais. Por que Deus fazia isso? Para que o povo não se esquecesse daquilo que ele havia feito. Eu até fiz essa pergunta na escola bíblica e eu vou repetir a pergunta para o público da noite. Você conhece a história da sua família? Avós, bisavós, tataravós? Tataravós? Não? Você conhece a história dos seus antecedentes? Não. Malemar vai ter uma galera que vai saber assim. Eu vou falar uma coisa que é verdade. Se você vem de uma família que veio da Itália, aí você até sabe, nossa, minha mãe fala que teve não sei quem que veio da Itália, porque é chique. Aí quando é chique, parece que vai passando de geração em geração. Tô mentindo? Todo mundo conta. Não, porque a minha família, quando vai puxar na minha árvore genealógica, minha família veio da Itália para o Brasil durante a guerra para fugir, aí porque é chique. É difícil você ver alguém com sobrenome italiano e você perguntar para ele, por que você tem um sobrenome italiano? E ele não saber te dar uma resposta, né, Banqueri? Por quê? Porque eu acho que o brasileiro tem isso. Agora, se a pessoa vem, querido, lá vem a bomba. Se a pessoa já veio lá, né, do Peru, se o parente era da Bolívia, nada, gente, eu não sou xenofóbica, pelo amor de Deus. Se é pretinho como eu, veio da África, ninguém fala. Nossa, o que é? É que se eu andar 10 gerações para trás, tem um parente meu que veio da África como escravo, chegou aqui no Brasil, conseguiu alforria. E aí eu cheguei. A gente não sabe a história dos nossos antepassados. E sabe qual que é o lado negativo de não sabermos a história? Porque se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Tem até uma música que fala isso. Se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Vocês já notaram que existem famílias chamadas de famílias tradicionais? Paraíso tem muito isso. E que assim, eles têm um orgulho do nome. Tem um orgulho do sobrenome. Aí aquele sobrenome vai, né, de geração em geração, não pode ser maculado. Não é não, Dora Martoni? Tem umas coisas aqui na cidade, porque é uma cidade pequena, então tem muito disso aqui. Nossa, fulano assina tal nome. É chique assinar tal nome. Mas sabe o que eu quero te dizer com isso? Por que essas famílias têm esse pensamento?
Porque elas conhecem a sua história. E Deus, quando Ele vai estabelecer os memoriais, Ele vai estabelecer justamente por isso. Porque pensa, Deus tinha um projeto, que era transformar Abraão no pai de multidões, pai de nações. Mas para isso, Deus precisaria criar uma nação através de Abraão. E Ele vai fazer isso. Porque Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó. E a gente vai falar sobre Jacó hoje, que ele vai ter 12 filhos. E ele vai liberar uma palavra profética em cima de cada um dos filhos dele. E os filhos dele vão se proliferar na terra de uma tal maneira que vão se tornar tribos. E é através do nome dos filhos de Jacó que vão nascer as 12 tribos de Israel. Vai começar ali. Só que Deus sabia o seguinte, até a nação se estabelecer, eles vão esquecer. Porque pensa, gente, de Abraão até Moisés, foram 430 anos. Como que você consegue manter vivo na cabeça das pessoas a memória de um Deus que chamou Abraão, que fez promessa para Abraão, que deu uma terra para Abraão? Concorda que é muito tempo? Você sabe quem era seu parente há 430 anos atrás? Irmão, você não sabe quem era. Estourando, você vai parar na sua avó. Com um pouco de sorte na bisavó. Eu acho que a minha bisavó, se você teve contato com ela, porque se você não teve também, não lembra de nada. Então, o que Deus fez, Sara? Para eu manter vivo na memória do povo, eu vou ensiná-los a fazer memoriais. E você pode reparar na Bíblia que para cada memorial que Deus levantava, o que era o memorial? Alguns memoriais eram símbolos. Então, era pedra, era um altar. E Deus falava assim, todas as vezes que os teus descendentes olharem para isso daqui, você vai dizer, olha, isso aqui significa quando Deus nos tirou do Egito, e Ele fez isso. Daí Ele pediu para os nossos antepassados colocar essa pedra para a gente nunca esquecer. Por isso que os memoriais, eles carregam uma história por trás dele. E hoje nós vamos falar sobre o memorial de Jacó. Porque Jacó, ele foi um homem bem interessante na Bíblia. Ele vai carregar uma promessa de Deus, que veio de Abraão, passou para o pai dele e vai cair sobre ele. E aí ele vai lá usurpar o lugar de Esaú, vai pegar o direito de primogenitura, vai pegar a bênção de Esaú, que era o mais velho. E quando ele pega a bênção, ele faz o quê? Foge, para não ser morto pelo irmão dele. E quando ele foge, a primeira coisa que acontece com ele durante a fuga, ele vai entender e vai ser o primeiro memorial que ele vai erguer. Põe aí para mim, Lili, Gênesis 28, no versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Aqui ele tinha acabado de cometer o crime, vamos dizer assim. E ele está fugindo de Esaú. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Porque não tinha travesseiro naquela época, tá, gente? Era bem desconfortável. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então ele escolheu um lugar, deitou em cima de uma pedra, usou uma pedra de travesseiro. E enquanto ele estava dormindo, ele teve um sonho. E o sonho que ele teve era o seguinte: ele viu uma escada. E essa escada saía do lugar que ele estava e ia até os céus. E nessa escada ele via vários anjos. Esses anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Isso ele estava vendo no sonho dele. E eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo da escada. E disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Você vai reparar. Deus vai falar para Abraão primeiro, eu vou te dar essa terra para você e para os seus descendentes. Depois Deus vai repetir a promessa para Isaque, vai passar. Quando chega em Jacó, bom, Jacó, você vai levar a promessa, então eu vou refazê-la. Eu vou te dar essa terra. Eu vou te dar essa terra que você está pisando, e mais outra porção de terra que você ainda vai passar por ela, e eu vou dar descendência para você. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Não foi a mesma coisa que Deus disse para Abraão? Deus vai repetir para Jacó.
E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Olha só a garantia que Deus deu para Jacó. Eu não vou deixar de andar com você, até cumprir, Jacó, na tua vida, tudo o que eu estou te dizendo agora. E o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que essa terra que você está pisando é sua, eu vou te dar ela por herança. Eu estou te dizendo que você vai ter muitos descendentes. Eu estou te dizendo que através de você vai nascer uma nação. E até que isso se cumpra, eu não me apartarei de você. E aqui a gente já tem um primeiro ensino de Deus. Todas as promessas que Deus liberou para mim e para você, Ele está disposto a caminhar conosco até que elas se cumpram. O problema é o que nós cantamos na primeira música de hoje. Eu preciso andar com Ele. E Jacó, ele vai entender isso no processo. Ele vai entender que ele precisava escolher andar com Deus. Porque o fato de Deus me dar uma promessa não significa que ela vai cumprir independente do que eu faça. Ela vai cumprir a partir do momento em que eu estiver na posição em que Deus me chamou para estar. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna memorial, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui vai começar a peregrinação de Jacó. E a primeira coisa que ele vai fazer vai ser levantar um memorial diante do Senhor e fazer um voto. Eu estou saindo. Eu vou para uma terra que eu desconheço. Se o Senhor me abençoar nessa terra, se o Senhor me prosperar nessa terra, e eu conseguir voltar para a casa do meu pai em segurança, então o Senhor me será por Deus. E ele vai fazer a mesma coisa que o avô dele fez, que é: eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor colocar na minha mão. E ele vai começar a jornada dele. E aqui eu quero fazer um parêntese com você, porque muitas vezes nós estamos nessa posição aqui de Jacó. Nós tivemos um encontro com Deus. Aqui Jacó, ele vai ter um encontro com Deus. Muitas vezes nós somos assim, nós temos um encontro com Deus. E Deus então faz uma promessa para nós. Só que nós saímos da presença de Deus, ainda com as mesmas decisões, com o mesmo nome, porque até então Deus não tinha mudado o nome dele, com a mesma decisão, com o mesmo nome, com o mesmo pensamento, com a mesma postura, com as mesmas ideias. E aí Deus vai permitir que a gente ande um longo percurso, até a nossa ficha para os mais antigos cair, e a gente entender que para eu viver o que Deus disse para mim, eu preciso mudar de vida. Eu preciso me enquadrar dentro do plano e do propósito de Deus. Jacó, ele demorou muito para entender isso. Porque eu vou resumir aqui qual foi a história de Jacó. Ele vai sair. Depois, em seguida, ele vai encontrar a esposa dele. Daí ele vai conversar com Labão para casar com uma. O problema que ele amava, que era Raquel, era mais nova. Aí Labão vai enganá-lo. Ele vai casar com uma, né, vai achar que vai casar com uma e na verdade casou com outra. Aí ele vai acordar com a mulher errada e não podia devolver a mulher. E aí ele vai chegar em Labão, que era parente dele, vai falar assim: mas você me enganou. E Labão falou: não, você trabalhou 7 anos, ele vai trabalhar 7 anos para ter Raquel, vai casar com Lia, porque a tradição da terra dizia que a mais velha teria que casar primeiro. Depois ele vai trabalhar mais 7 anos, que é amar, né? Mais 7 anos para ter a mulher da vida dele, que era Raquel. Esse era um homem de fibra. Porque, irmão, trabalhar 7 anos para ter uma mulher já é muito trabalho. Você trabalhar 14, ainda ficar de brinde ainda, porque aí Lia ficou de brinde. Olha, tem que amar. E ele vai trabalhar mais 7 anos para casar com a mulher da vida dele, que é Raquel. Quando ele casa com Raquel, ele vai começar a família dele. E ele vai perceber uma coisa, que tudo que ele fazia
trazia na vida dele não fluía. E talvez eu e você, muitas vezes, nos encontramos assim. A gente está na casa de Deus, nós estamos na presença de Deus, nós tivemos um contato com Deus, nós tivemos um encontro com Deus, mas parece que tem áreas da nossa vida que não flui. Está travado, está amarrado. E e Jacó, ele vai perceber isso. Vai chegar um momento na vida dele que ele vai falar assim, gente, eu tenho promessas enormes, só que eu não estou vivendo nenhuma dessas promessas. Nenhuma dessas palavras que Deus disse está cumprindo na minha vida. O que é que está acontecendo? Por que essa palavra não cumpre? E ele vai começar a observar, e muitas vezes nós estamos assim. E ele vai começar a observar o seguinte, eu tenho muito, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Por quê? Porque toda hora Labão, que era o sogro e patrão de Jacó, passava a perna nele. E até quando ele vai sair de volta para a terra dele, Labão ainda vai tentar, vai falar assim, você tomou tudo que era meu. Então ele vai perceber, e muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos assim. Parece que nada é nosso, parece que a gente tem o que a gente queria. Sabe quando você queria muito uma coisa, você conquista aquilo, mas parece que ainda está faltando alguma coisa? Você já tiveram essa sensação em alguma área? Você queria muito uma coisa, você queria muito uma resposta, uma interferência de Deus, enfim. E aí aquela resposta veio, aquela interferência veio, mas parece que está faltando alguma coisa. Esse era o sentimento que Jacó começou a ter. Eu tô rico aqui nessa terra. Eu estou bem morando com Labão, mas parece que não é isso. Parece que não é isso que Deus tem para mim. E a verdade é que não era mesmo. E sabe que muitas vezes nós temos um sentimento de insatisfação na nossa vida, justamente por isso? Muitas vezes nós temos um sentimento de insatisfação no nosso coração, e não é um sentimento gerado pelo diabo. Muitas vezes é o próprio Deus. Porque vocês já repararam que a gente tem uma facilidade muito grande de acomodar? A gente acomoda. Se a nossa vida estiver mais ou menos equilibrada, tá bom, do jeito que tá. Está dando tudo certo, estou conseguindo comer, vestir, trabalhar, cuidar da minha casa, dos meus filhos, está ótimo. E aí Deus começa então a olhar para nós e falar, não está, porque eu não te chamei para isso. Eu não te resgatei, eu não te salvei só para você acordar e trabalhar, pagar boleto, pôr comida na mesa, voltar para casa, deitar e dormir, eu não te chamei para isso. E aí Deus começa a gerar um sentimento de insatisfação no nosso coração. E muitas vezes nós não entendemos esse sentimento, porque você olha, você começa a pedir perdão para Deus. Deus me perdoa, porque eu tenho tudo, aparentemente, e eu estou insatisfeito. Mas essa insatisfação não é porque está faltando alguma coisa, no sentido de provisão. Essa insatisfação é o próprio Espírito de Deus dizendo para mim e para você o seguinte, se levanta e sai dessa posição que você está. Porque você pode ter aparentemente tudo, mas não é isso que eu tenho para você. A minha promessa e a minha palavra, ela não para aí. E nesse primeiro memorial, ele vai dizer para Deus o seguinte, Deus, que foi no encontro que ele tem com o Senhor, se o Senhor me abençoar, tudo que é meu é teu. Ele começa a entender que a vida dele não se resumia a ele, as necessidades dele, as vontades dele, aos sonhos dele. Ele começou a entender que tinha algo mais. Então ele vai dizer para Deus assim, Deus, eu não sei por onde eu vou andar nessa minha ida, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, tudo que o Senhor colocar na minha mão, tudo que o Senhor fizer na minha vida, eu vou devolver ao Senhor. Esse foi o primeiro memorial que ele ergueu. E é o primeiro memorial que eu preciso levantar diante de Deus. Deus, o Senhor é o dono da minha vida. Então, tudo que o Senhor desejar fazer na minha vida e através da minha vida, eu vou deixar o Senhor fazer. É a hora que Deus olha para mim e para você e diz assim, olha, essa insatisfação no teu coração, ela tem um porquê. Começa a me perguntar, por que você está insatisfeito, sendo que aparentemente você tem tudo? E aí eu vou começar a te dizer e a te mostrar, porque muitas vezes nós nos acomodamos. E é por isso que nós não vivemos promessas de Deus. Porque para viver promessa, gente, não existe promessa de Deus mais ou menos, meia boca. Todas as promessas de Deus, elas exigem de nós fé, perseverança, e elas exigem de nós uma postura. Então, quando as coisas começam a ficar fáceis demais, Deus já começa a incomodar a gente. Nossa, está entrando no marasmo. Deixa eu tirar você desse marasmo. Deixa eu tirar você dessa posição aqui. E esse é o primeiro memorial que Jacó vai nos ensinar.
de que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, de que nós precisamos entregar tudo aquilo que Ele nos deu. Deus te deu uma família, ela não é só para satisfazer a minha e você, mas ela precisa servir para um propósito, que é abençoar outras vidas. Quer ser bênção na vida dos outros, quer ser luz na vida dos outros. Deus me deu um trabalho, não é só para suprir a minha necessidade, mas Ele me deu um trabalho com um objetivo, que é para eu suprir a minha necessidade, mas eu também ser canal de Deus na vida das pessoas, ser canal de Deus dentro dos projetos dEle. O segundo memorial que eu quero falar com você nessa noite, que ele vai erguer, vai ser o memorial do Val de Jaboque. E esse memorial, ele vai falar sobre a afirmação de mudança de vida de Jacó. Porque no capítulo 31, do versículo 11 ao 13, que vai falar, não precisa colocar, vai falar do encontro que ele vai ter com Deus. Então vamos lá. Jacó tinha tido essa experiência com Deus. Aí ele vai, conhece a esposa dele, tem os filhos, tem as coisas dele, é uma bênção. Ele começa a ficar incomodado. E aí, de repente, um anjo vai aparecer para ele, vai dizer para ele assim: olha, Jacó, eu tenho visto todo o seu sofrimento, eu tenho visto que Labão, teu sogro, tem trocado o teu salário toda hora e tem tentado te prejudicar. E aí o anjo vai dizer para Jacó assim: então o que você vai fazer, Jacó? Levanta e volta para a tua terra. Volta para a posição que eu te chamei. Porque até então, Jacó estava fugitivo. E aí Jacó vai tomar a decisão de voltar. E no meio do caminho, ele vai ficar com medo de ser morto pelo irmão dele, então ele vai separar várias caravanas, ele vai dividir a família dele no meio. Eu fico pensando que as mulheres de Jacó, elas eram muito curadas. Que ele tinha mais de uma mulher, né, gente? Porque ele vai pegar por ordem de menor importância. Não sei se você reparou no texto. Ele pega os filhos de uma esposa, põe lá na frente. Vai primeiro. Porque qual foi o pensamento dele? Se o meu irmão vier com um exército contra mim, até matar o primeiro grupo, é verdade, gente, foi isso que ele pensou. Eu já consegui escapar com quem eu amo. Olha que horror. Mas foi isso que ele pensou, gente. Daí ele vai separar a primeira comitiva. Vai! Acho que ele deu uma olhada. Essa mulher aqui eu não amo muito. Então vai você, na frente. Aí, é verdade, a Flávia está rindo. Daí teve a segunda comitiva. E aí ele vai, tanto é verdade, que a comitiva que estava Raquel e os filhos de José era a última. Depois só tinha ele. Porque pensou assim: essa aqui é a mulher da minha vida, né? Essa não pode morrer. Eu trabalhei 14 anos com essa mulher, ué. Essa mulher morrer? Não pode. Preciso salvá-la. E porque ele estava com medo de Esaú tirar a vida dele. Afinal de contas, na usurpação da primogenitura, ele pegou toda a bênção para ele. O que era mais importante ficou para Jacó. E aí ele vai dividir. E chega uma hora que ele manda todo mundo e ele fica sozinho. E ele vai ter um confronto com Deus. E você vai notar que Deus vai mudar o nome dele, mas vai continuar chamando ele de Jacó. E por que Deus vai fazer isso? Porque nesse encontro, Deus vai deixar claro para Jacó uma coisa: eu vou mudar a sua essência. Qual que era a essência de Jacó? Ele era usurpador. Ele sempre tentava dar um jeitinho para as coisas sair da maneira que ele queria. Ele sempre tentava ajustar tudo de uma forma que ele saísse favorecido. E no Val de Jaboque, Deus vai virar para ele e falar assim: agora você vai ter que abrir mão do seu jeito de fazer, Jacó, e confiar em mim. Você vai ter que estabelecer uma aliança comigo e fazer do meu jeito. É por isso que você vai ver aquela briga. Talvez você já escutou aquela musiquinha: Jacó segurou o anjo, deixou subir. E na sua cabeça, como eu, quando eu era criança, você imaginava literalmente um anjo tentando voar. E Jacó grudado na barra do vestido do anjo, se é que anjo tem vestido. Pelo menos quando criança eu pensava isso. E não é. A luta de Jacó com o anjo foi verbal, no sentido de: fala o teu nome, e ele argumentando, e ele não queria assumir para Deus quem ele era. E o Val de Jaboque vai trazer um ensinamento para nós, que nós precisamos mudar a nossa essência. E eu falei um pouco disso hoje na EBD, que para eu mudar a minha essência, eu preciso conhecer o pensamento de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai pontuar coisas na minha vida que eu acho que eu não preciso mudar. Deus pontuou uma situação para Jacó, que na cabeça dele estava tudo certo, ele tinha os motivos dele para ter agido como agiu com Esaú.
Eu não tenho por que mudar. E eu estou dizendo isso porque hoje de manhã eu dei um exemplo sobre o pensamento de Deus. Porque o pensamento de Deus, na maioria das vezes, funciona assim. Você está lá orando para Deus transformar a sua esposa. Deus, muda a vida da minha mulher, Senhor, eu não aguento mais. Essa mulher precisa, Jesus, de conversão de verdade, transformação. E aí Deus vira para você e fala assim, ó. Ele fala como um pensamento, na maioria das vezes. Ele fala assim, muda você. Você precisa mudar isso. E a gente pensa o quê? Não. O senhor não está entendendo. Não é Deus que está falando comigo. É o diabo. Ou é a minha alma. Porque, Deus, olha essa mulher, Jesus. Olha lá. Só falta o chifre. Como que o senhor está falando que eu tenho que mudar? Aí a mulher está braba lá, roda baiana em casa. Aí o marido olha e fala, está vendo, Jesus, não sou eu que preciso de transformação, é essa mulher. Essa mulher, Jesus. E aí Deus fala para você assim, ó, você tem que mudar. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque normalmente, dentro desse exemplo que eu te dei, desse contexto, a gente pensa o quê? Que Deus vai chegar e falar assim, realmente, meu servo, eis que casastes com uma capeta, e eu a santificarei, mas farei uma obra na vida dela e ela será outra mulher. Deus, mas só que Deus nunca fala isso. Nunca. E aí a gente fica assim, Deus, mas como que pode? Como que o senhor... Não é Deus que está falando, porque como que Deus está falando que eu tenho que mudar, se é a pessoa que tem que mudar, pastora? Porque o pensamento dele não é o meu pensamento. O sentimento dele não é o meu sentimento. E quando ele começa a pontuar situações para nós, por isso que para eu ouvir o pensamento de Deus, eu tenho que me esvaziar, porque ele vai me confrontar em coisas que, nesse exemplo que eu dei, esse marido acha que ele não tem que mudar. Esse marido acha que todas as respostas grossas que ele dá, ele tem um motivo para dar, porque a mulher dele dá motivo para ele falar. E aí chega Deus e fala assim, não, você não tem motivo para agir assim. Mas eu tenho, é lá, Jesus. E Deus olha e fala, não tem. Porque Deus é especialista em nos confrontar. Não porque Ele não nos ama, pelo contrário. E foi exatamente isso que Ele vai fazer com Jacó. Jacó achava que não precisava mudar, Tárcia. E aí o anjo vai lá, você tem que mudar, Jacó, não tem, você tem, não tem. Aí o anjo fala assim, ó, eu estou indo embora, já que você não reconhece, já que você não se abre, para eu apontar para você o que você precisa mudar, eu vou perder meu tempo. E aí é onde ele entende, então tá bom, Senhor, eu aceito o seu confronto. E aí Deus vai falar para ele, qual que é o seu nome? Ele vai falar, eu sou aquele que passa as pessoas para trás. Eu sou aquele que escolhe o caminho mais fácil. Eu sou aquele que fugiu da presença do meu irmão porque eu usurpei algo que era dele. E agora eu estou voltando e eu estou morrendo de medo dele me matar. Aí o anjo vai olhar e vai falar assim, agora a gente vai poder conversar. E o anjo vai falar para ele, eu vou mudar o seu nome. Ou seja, a partir de agora, tudo que te dominava não te domina mais. O teu passado, Jacó, não te domina mais. Você vai voltar para a sua terra, mas você não vai voltar a mesma pessoa, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com a mesma postura. Você vai voltar outro Jacó. E Deus vai mudar o coração de Jacó. Porque muitas vezes nós estamos presos a essências passadas. E Deus, Ele vai nos confrontar para que nós venhamos abrir mão dessas essências passadas. Às vezes é uma essência de amargura, de irritabilidade, de impaciência, de incredulidade. E Deus vai olhar para nós e vai falar assim, aí, você vai ou não vai abrir mão disso? Porque se você não abrir mão disso, aquela promessa ela vai ficar paralisada até você entender que desse jeito você não vai viver nada. Vai, pastora, Deus me prometeu que eu vou ser a última Coca-Cola do deserto. Pois é, enquanto você e eu não mudarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas posturas, nós seremos a última tubaína de casa. No máximo. É verdade. Porque Deus pode até ter grandes promessas para nós. Mas sempre, sempre vai ser do jeito dele. E o Val de Jaboque, o memorial do Val de Jaboque vai marcar uma coisa para mim e para você. Nós precisamos nos abrir, nos expor para uma mudança. E para eu me expor a uma mudança, eu tenho que ter a humildade de chegar para Deus e falar, Deus, pode me marretar. Pode mostrar para mim. Pode falar a verdade na minha cara, Senhor, que eu aguento. E muitas vezes a gente vai chocar com o que Deus vai falar para a gente.
que aqui nunca se abriu, aí Deus começou, ó, você é assim? E você começa assim, meu Deus, eu sou assim. Ó, você tem esse comportamento, hein? Tem hora que Deus faz isso. Quem teve parto normal aqui? Mulher, né? Óbvio. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vou ter que pegar as que tiveram, né? Parto normal, né? Vocês repararam que quando a gente está tendo neném no parto normal, parece que a gente sai do corpo e fica assistindo a gente? Você fica tão aérea, que irmão, pode jogar você na parede que você não está nem aí. De tão assim que você fica tão passada, você fica tão ruim. Eu falei para o Maia, se a sensação que eu tinha é que eu tinha saído do corpo e eu estava assistindo um corpo sendo levado para lá, para cá, até a criança nascer, né? Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente. No Val de Jaboque, ele faz exatamente isso. Ele te deixa no estado, ele permite situações que te deixam no estado, que você meio que, você não sai não, tá, irmão? Isso aqui é uma figura de linguagem, pelo amor de Deus. Que você sai do corpo e começa a se assistir. Aí você fica assim, meu Deus. Sabe quando você está lá querendo rodar a baiana, no início da roda, você já para e fala, meu Deus, eu sou isso aqui. Você fala um negócio, aí você para e fala, meu Deus, eu sou capaz de falar isso daqui. Você começa a ficar com vergonha. O Val de Jaboque, ele vai marcar isso. Um início de mudança. O terceiro memorial que ele vai levantar, que é um dos que eu acho mais incríveis. Primeiro, ele precisa de uma experiência com Deus. Segundo, ele precisa de uma mudança de vida. E em terceiro lugar, ele vai estabelecer coisas. Que vai ser o memorial da bênção dele sobre os filhos dele. Lá no capítulo 49 de Gênesis, ele vai chamar todos os filhos dele. Esse eu quero que você coloque para mim. Gênesis 49. Olha que interessante. Vou ler rapidinho. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Presta atenção. No final da vida de Jacó, ele já estava numa caminhada boa com Deus. Ele vai chamar os 12 filhos. E ele vai dizer para os filhos dele assim, eu vou dizer para vocês qual vai ser o futuro de vocês. Não só o futuro de vocês, mas o futuro de todas as pessoas que nascerem a partir da descendência de vocês. Eu vou contar para vocês. Porque ele conseguiu descobrir o que Deus pensava a respeito dele, Jacó. E aí ele vai dizer, pode ir. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, ele vai começar pelo mais velho. Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminastes, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto, conselho não entre minha alma. Nossa, que tradução que é essa? No seu secreto, conselho não entre minha alma, com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, presta atenção no que ele vai falar sobre Judá, um dos filhos dele. Você vai entender. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Em curva se deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite.
Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. O seu termo será para Sidom. Pega para mim a NVT, na parte que fala de Judá. Essa é a Ferreira, João Ferreira de Almeida. Acho que eu estou vendo que está estranho. Pega para mim a Nova Versão Transformadora. Na parte que vai falar sobre Judá. Que eu quero que você preste atenção num detalhe. Pronto. Volta lá em Judá. Quando ele começa a falar de Judá. Pode voltar. Começou aí? Judá, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Quem nasceu da tribo de Judá? Hã? Quem nasceu da tribo de Judá? Tá, antes de Jesus. Davi. Davi vai nascer da tribo de Judá. E é interessante porque Jacó vai dizer exatamente o que ia acontecer dentro da linhagem de Judá. Eu quero me prender mais a Judá, porque é muito interessante, porque ele sabia de uma coisa que eu e você muitas vezes não levamos em conta. O que eu libero sobre a vida dos meus filhos tem poder para cumprir. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, Judá, os seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. É interessante porque o maior guerreiro da história da tribo de Judá foi Davi. E ele levantava guerreiros da própria tribo dele para lutar. E é muito interessante porque aquilo ali se cumpriu. Seus parentes se curvarão à sua frente. Porque com a morte de Saul, a primeira coisa que vai acontecer com Davi é, ele vai assumir o governo de Judá. Ele vai se tornar rei de Judá. Depois, Judá e Benjamim. Depois, as outras 10 tribos de Israel vão chegar para Davi e vão dizer para ele, Davi, seja rei sobre nós. Você vai ver cumprir o que Jacó disse aqui. Pode passar. Judá, meu filho, é um leão, novo que acabou de comer sua presa. Como leão, ele se agacha e como leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? É por isso que Jesus, posteriormente, vai nascer da tribo de Judá e vai ser chamado de leão da tribo de Judá. Porque Jacó vai liberar sobre o filho dele, Judá, todo mundo que nascer de você. Vai ser forte, vai ser guerreiro. Pode passar. Todo mundo que nascer de você, ó, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes. O que Deus falou para Davi quando Deus coloca ele no trono? Davi, hoje eu te estabeleço como rei de Israel, e da sua casa nunca sairá o governo. Todos os reis que se levantarão serão da sua descendência. Você vai ver que mesmo quando a nação de Israel se divide, porque vai ter um período que eles vão se dividir, ainda assim vai ficar a tribo de Judá e Benjamim para um lado e as 10 tribos do outro. Os reis que assumiram o trono no reino do sul, que é onde ficou Judá, vinham da descendência de Davi. Mas Jacó não tinha dito que seria assim? E aí ele vai dizer mais. Até que venha aquele a quem pertence aquele que todas as nações honrarão. Jacó está falando de quem? Jesus. Mas Jacó sabia de Jesus? Não. Mas ele conseguiu acessar o pensamento de Deus. E aí Deus olhou para ele e falou assim, ó, libera essa palavra sobre Judá. Da descendência de Judá vai nascer o Messias. Está lá. Até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Pode passar para mim, Samu. Ele amarra seu potro ou jumento, na outra tradução. Jesus não mandou os discípulos pegar um jumentinho que estava amarrado para ele entrar em Jerusalém? Ó quem falou que ia acontecer isso. Quanto tempo antes, quanto 1000 anos antes? Seu jumentinho é uma videira seleta, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Jesus não derramou o sangue dele na cruz do Calvário por amor a nós? Jesus veio da descendência de Judá. O que eu quero te ensinar com esse memorial de Jacó em relação aos filhos dele? Ele entendeu uma coisa. A promessa que Deus fez, ela não para em mim. Enquanto Abraão e Isaac cultivou a promessa, Jacó foi além, Ludmila. Ele olhou e falou, tá bom, o senhor falou que vai dar descendentes? Então, peraí. Se é descendentes, então a promessa não vai morrer em mim. Então eu vou liberar sobre a vida dos meus filhos a tua palavra, e essa bênção vai acontecer sobre a vida dos meus filhos. E ele vai olhar para os filhos deles e vai dizer o seguinte, de vocês vai nascer a nação.
Deus disse que vai levantar um povo nessa terra. E eu, Jacó, decido que esse povo vai nascer daqui de dentro. Ele poderia ter deixado, gente. Como Abraão não falou, como Isaac não falou. Quando chega em Jacó, ele fala, não, peraí. Há uma promessa de nação? Então peraí, deixa eu liberar essa promessa. Vai cumprir dentro da minha casa. Vai ser os meus filhos. Cada filho meu vai ter uma descendência tão grande que vai se tornar uma tribo. E o Senhor vai contar, o Senhor vai levantar uma nação através da minha casa. O Senhor vai levantar uma nação através da minha família. E Jacó, ele me ensina uma coisa nesse texto. Que eu e você precisamos ser intencionais. Em tudo. Porque ele foi. Ele vai chamar filho por filho e vai falar. Você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai virar isso, você vai virar aquilo. E aí Deus nos faz uma pergunta. Quais são os memoriais que nós temos levantado diante de Deus? Se o que eu falo tem poder para ser um memorial, quais são os memoriais que eu tenho levantado? Porque quando ele abençoa, os filhos que ele abençoou virou bênção. Ele não amaldiçoou, mas ele tinha consciência. O que eu falar vai cumprir. Porque eu tenho autoridade sobre a vida dos meus filhos. E eu e você precisamos entender uma coisa nessa noite. Nós temos autoridade sobre a nossa vida e sobre o que nos cerca através das nossas palavras. O que tem saído da nossa boca? Quais são os memoriais que nós temos levantado dentro da nossa casa? Em relação aos nossos filhos, quais são as palavras que nós temos liberado sobre os nossos filhos? Deus me livre de você, menino. Sangue já tem poder. É isso. Olha, mas se eu pudesse, eu te matava. É isso. Está subindo. Todo tempo eu e você, nós erguemos um memorial. Seja diante de Deus ou seja diante do inferno. Agora, cabe a mim e a você decidir qual memorial nós vamos levantar. Porque se eu falo o tempo inteiro que a minha filha é uma bênção no sentido negativo da palavra, ela vai ser uma bênção no sentido negativo da palavra. Nossa, vai ser arteira, hein, menino? Pronto, você já levantou um memorial. Vai ser um arteiro mesmo. Nossa, mas vai dar em nada. Pronto, você levantou outro memorial. A chance de não dar em nada é muito grande. Nossa, mas você não vai conquistar nada dessa vida, você vai ser igual fulano. Pronto, você já levantou mais um memorial. Pastora, mas foi na hora da raiva. O reino espiritual não tem isso. Para o reino espiritual não existe hora boa e hora da raiva. O reino espiritual, ele capta tudo aquilo que sai da nossa boca. E o que nós temos falado? Eu dei exemplo de filho. Qual é o memorial que você tem levantado diante de Deus em relação ao seu cônjuge? Ai, pastor, prefiro nem comentar. Pois é. Isso vai definir aonde a sua casa vai chegar. Porque se eu sou o tipo de pessoa que amaldiçoa o meu marido, que pragueja o meu marido, mesmo que não seja para ele, seja para os outros, nossa, meu marido, a minha mulher, nossa, e põe apelidinho, né? Põe apelido da mulher, põe apelido no homem. Não estou falando de apelidos carinhosos. Apelidos carinhosos são bem aceitos, estou falando de apelidos pejorativos mesmo. Isso são memoriais. E isso está subindo diante do trono de Deus. O que você e eu temos falado a respeito da nossa casa, dos nossos sonhos, do que Deus colocou na nossa mão. E antes da gente seguir para o apelo, eu quero juntar tudo aqui para a gente fechar. Só para fazer uma recapitulação aqui. O primeiro memorial é o memorial da escada. Vai estabelecer uma trajetória. Não foi o primeiro que nós falamos? Nele eu estabeleço uma trajetória de bênção e conquista com Deus. Foi isso que Jacó fez. Quando ele tem a visão da escada, que ele vai pegar a pedra e vai levantar com o memorial, ele vai dizer para Deus assim, Deus, agora eu vou andar e tudo que o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor, porque eu reconheço que tudo que chega até mim vem do Senhor. Esse foi o primeiro memorial. E eu preciso estabelecer isso na minha vida. Eu preciso estabelecer uma trajetória de bênção. Você vai reparar que aonde ele passou, ele conquistou. Tanto é que na história de Abraão, Isaac e Jacó tem uma coisa em comum. Os três conseguiram construir poços num lugar extremamente desértico, em que ninguém encontrava água, e que encontrar água era ouro, eles conseguiam. Por quê? Você vai reparar outra coisa em comum entre os três. Eles só conseguiam encontrar poços de água depois de uma aliança com Deus, não antes disso.
O primeiro memorial ele vai falar o seguinte: você quer viver a bênção de Deus? Você quer conquistar? Você quer conquistar tudo aquilo que Deus falou que é teu? Então estabeleça uma trajetória de andar com Deus. Levante um memorial de compromisso, de relacionamento, de obediência a Deus. E obedecer, eu falei isso nessa manhã, obedecer não é cumprir ordens. Obedecer é quando eu faço de coração. Cumprir ordem é quando eu faço o que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu vou ser demitido. Porque se eu não fizer, o pau vai quebrar. Então, eu faço porque eu tenho que fazer. Obediência não. Obediência exige amor. Exige algo feito de coração. O segundo memorial que nós falamos foi o memorial do Val de Jaboque. E ele vai falar sobre o memorial de mudança de vida. Então, quando eu começo uma trajetória com Deus, eu preciso tomar uma decisão. O que precisa mudar? Eu preciso me expor. E me expor para Deus não é expor o que eu acho que eu tenho que mudar, porque tem muita coisa que eu e você enxergamos que precisamos mudar. Mas quando eu falo de se expor, é quando eu chego para Deus e falo: Deus, o Senhor pode me mostrar o que eu preciso mudar que eu não sei. E quando Ele me pontuar que eu preciso mudar naquilo, eu aceitar. E trabalhar para que aquilo seja mudado. Então o Val de Jaboque, ele vai trazer isso. Ele vai receber um nome, tanto que nesse Val de Jaboque, ele vai ser mudado o nome dele. E ele vai receber a habilidade, a habilitação de Deus para viver aquilo que Deus tinha para ele. Sem esse memorial de mudança de vida, nem eu nem você... Gente, essa história de venha como está e continua como está, com Deus não rola. Você vem como você está, eu venho como eu estou. Mas sem uma transformação de vida genuína, que é gerada pelo Espírito de Deus, a gente não vive o que Deus tem para a gente. Ponto. Porque quem dá as ordens é Ele. Tanto é que para ele cumprir a promessa dele na vida de Jacó, por exemplo, Jacó precisou mudar. Precisou ou não precisou? Precisou. Precisou se expor, precisou mudar, precisou deixar coisas para trás, precisou se consertar. Então, o Val de Jaboque, ele vai trazer esse ensinamento para mim e para você. Nós precisamos de conserto na nossa vida. Um memorial de mudança de vida. O terceiro e último memorial vai falar sobre o memorial dos filhos. Que no final da vida dele, ele vai chamar os filhos dele, ele vai lançar uma promessa, liberando sobre os filhos dele, que os filhos dele seriam as tribos de Israel e que eles dariam continuidade à promessa de Deus. E que a partir daquele momento a promessa não estava sobre ele. Algum tempo atrás, eu trouxe uma palavra para vocês que eu preguei sobre... Que eu falei sobre criação de filhos, não foi na escola bíblica de férias. Eu falei sobre um rei de Israel, Ezequias. Acho que foi Ezequias. Foi Ezequias. Que eu falei para vocês, foi num domingo que eu ministrei com vocês, que o erro de Ezequias foi o quê? Ele não soube educar os filhos dele. Eu sei que eu preguei sexta-feira sobre Eli, mas não é sobre Eli que eu quero falar. E nessa ministração eu falei para vocês uma coisa que nós que temos filhos precisamos entender no nosso coração. Nós temos a responsabilidade, não apenas de formarmos bons cidadãos, pessoas de caráter, pessoas honestas e decentes. Nós temos a responsabilidade de deixarmos para ele um legado diante do trono de Deus. Jacó entendeu isso. Eu não posso ter 12 filhos e não acontecer nada. O que Deus tem para a vida deles precisa cumprir. E o que Deus tem para a vida dos nossos filhos passa por nós, pai e mãe. Repeat, please. Pai e mãe. Repetindo, por favor. Pai e mãe. Tudo que Deus tem para cumprir na vida dos meus filhos depende de mim e do meu marido. Porque ela ainda é uma criança. E às vezes a gente erra aí, porque a gente pensa assim, quando eles crescerem, aí ele vai entender. Não, se você não ensina o menino, sangue de Jesus tem poder. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie. Aí você fala assim, pastor, mas tem um monte de gente que cresce e desvia. A Bíblia não está dizendo, ele pode até desviar do caminho, mas o caminho nunca vai desviar de dentro dele, porque quem já foi desviado sabe que a palavra de Deus, você pode estar lá no quinto dos infernos, que a palavra de Deus fica martelando na tua cabeça. Quem concorda comigo que já foi desviado? Porque eu já fui desviado. Eu posso dizer isso. É verdade. Tem hora que você está no lugar, o Espírito Santo fica assim, ó, o que você está fazendo aqui? O que você está xeretando aqui? Você não tem nem paz para pecar. Ele não deixa a gente pecar em paz. É verdade, é a coisa mais linda do Espírito Santo.
Você está lá numa balada, né, e vem uma pessoa do cão, te serve um negócio, né, você já está no mundão mesmo, né, na hora que você vai beber o Espírito Santo, que coisa feia. Está todo mundo aí sabendo que você é desviado. Não tem nem graça, gente. Ou é só comigo que acontecia isso? Você ia lá dançar, né, e tocar aquelas músicas bonitas, né? Fala, agora eu vou. Todo mundo mesmo, agora eu vou rebentar. Para os mais antigos, vou pôr a Sheila Carvalho no chinelo. Aí na hora que você começou o Espírito Santo, que coisa feia. O que você está fazendo? Mas não fica. Você fica. Gente, eu já fiquei tão incomodada que eu ia embora. Ah, larga a mão, eu vou pegar dormir. Porque eu ficava incomodada. É isso que o texto de Provérbios está querendo dizer. Se você ensina a criança, ele pode até desviar, mas você pode ter certeza, a palavra nunca vai sair de dentro dele. Ela vai martelar, 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 até a pessoa parar e falar, não, deixa eu voltar, porque não tem jeito, não. Deixa eu voltar para a presença de Deus, que está difícil fora dela. A responsabilidade aqui, nesse memorial, no último memorial que nós falamos, ela vai dizer sobre isso. Se eu tenho um filho pequeno, a responsabilidade de conduzir essa criança é minha. De ensinar a palavra de Deus, de ser um instrumento de Deus, ela é minha. A responsabilidade do que vai acontecer na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, ela não é de Deus, ela é minha. Esse memorial vai dizer isso. A responsabilidade sobre os teus sonhos, ela é minha e sua. Do meu sonho é meu e do seu é seu. Por quê, pastora? Porque é o que você libera sobre os seus sonhos que vai cumprir. É o que você diz a respeito dos teus sonhos. É o que você diz a respeito da tua casa. É o que você diz a respeito dos teus negócios que vai cumprir. Você pode ter todas as promessas do mundo, mas se as palavras que saem da tua boca e da minha boca não forem palavras de bênção, nenhuma das promessas de Deus vão se cumprir. Porque Tiago vai deixar bem claro isso. Não tem como uma boca liberar bênção e maldição. Não tem. Ou libera bênção ou libera maldição. E no último memorial, Jacó vai deixar isso bem claro. Ele entendeu, se eu disser isso para esse filho, vai cumprir. Como a gente colhe o que a gente planta também, tudo que ele liberou sobre cada filho cumpriu. E nessa noite o Senhor nos chama a entender uma coisa. Tudo que nós falamos tem poder. Tudo que nós falamos tem poder para se estabelecer. E tudo que nós começamos, nós temos responsabilidade de fazer aquilo vingar e chegar no final. Porque Deus nos deu autoridade para isso. Só que essa verdade aqui precisa entrar no nosso coração. E é tempo, queridos, é um tempo que o Senhor nos chama a termos responsabilidade, autoridade e responsabilidade, para levantarmos memoriais diante do trono de Deus. Se você já veio aqui na sede há um tempo, você vai ouvir a bispa falar muito isso. Antes de começar qualquer coisa, levante um memorial, levante um voto diante do Senhor. Votos. Jacó, ele começa levantando votos. O primeiro que ele faz é um voto. Tudo que o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. A 10ª parte é tua, que é o dízimo, que a gente conhece como dízimo. No segundo memorial, ele vai fazer um voto de mudança de vida. Eu vou ser a pessoa apropriada para o Senhor me usar. E no terceiro, ele vai levantar o memorial a respeito do futuro dele. O seu futuro, o meu futuro, está na minha e na sua mão. Está no poder do que a gente fala. Está no poder do que a gente estabelece. Tem muita gente querendo viver promessas de Deus sem levantar memoriais. Daí já vai uma dica para você que está pensando assim, ó. Ai, pastor, então se eu preciso levantar um memorial, se eu preciso levantar um voto diante de Deus, eu vou levantar então. Eu vou fazer um voto de não beber Coca-Cola durante um ano. Irmão, isso não é voto. Isso tem outro nome. Jejum, penitência, é lá o que você quiser, mas isso não é voto. Porque voto não é algo que me beneficia. Voto é algo para o Senhor. Você percebe que nos memoriais dele não era nada que girava em torno dele, apesar da promessa cumprir nele. O primeiro voto, eu vou te devolver, voltou para Deus.
O segundo voto, eu vou mudar de vida para que a tua vontade, o teu sonho de fazer de mim uma nação se cumpra. É a vontade de Deus cumprindo na vida dele. O terceiro memorial, eu vou consagrar os meus filhos para que a tua palavra se cumpra na vida dos meus filhos. Você vai perceber que é tudo em relação a Deus. Voto, quando você faz, precisa ser algo relacionado a Deus, não a você. Vocês entendem? Porque a gente fala assim, eu vou fazer um voto de não cortar o cabelo. Existe isso? Existe. Voto de Nazireu. Você é judeu? Para a mulher já não ia rolar. Porque o voto de Nazireu não pode passar na navalha durante um tempo, mas depois de um tempo tem que rapar a cabeça. Então, nós, meninas, já não ia rolar. Segundo, que ser um voto de Nazireu. O que é isso, pastor? Um voto de consagração. Naquele tempo do Antigo Testamento era esse tipo de conduta. Hoje você se consagra a Deus sem precisar disso. Você se consagra abrindo a tua vida e o teu coração. E nessa noite o Senhor nos chama a levantarmos memoriais diante dEle. Por isso eu quero que você feche os seus olhos. E se essa palavra falou com você, se essa palavra ministrou o seu coração, antes de fazer o apelo, eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas você pode ficar com os seus olhos fechados. Você vai parar e analisar a sua vida agora, você vai parar e pensar sobre as suas palavras, sobre as suas condutas, sobre as suas ações. O que você tem feito? Com a sua vida, com a sua casa, com o seu casamento, com os seus sonhos, com o seu futuro, com a sua história? O que você tem falado a respeito dessas áreas? O que você e eu temos levantado diante de Deus e do inferno com palavras e ações? Se nessa noite você decidiu no seu coração, Deus, eu quero levantar memoriais como Jacó. Eu quero ter uma transformação de vida. Eu quero servir ao Senhor de verdade. Eu quero andar na tua presença. Eu quero te agradar. Eu quero consagrar ao Senhor os meus filhos, o meu futuro, o meu trabalho, a minha casa. Eu quero que o Senhor estabeleça tudo que o Senhor tem na minha vida. Eu convido você a vir no apelo. Convido você, se essa palavra falou no seu coração e você decide nessa noite, Deus, eu quero levantar memoriais diante do Senhor. Você vai se levantar, vai vir aqui na frente. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade. Se você quiser sentar em alguma cadeira aqui na frente. Mas você vai abrir o seu coração aqui diante da presença do Senhor e você vai dizer para Ele. Você vai contar para Ele a sua realidade. Você vai dizer para Ele tudo que você tem passado nesse tempo. E depois que você contar para Ele, você vai dizer, Senhor, eu preciso. Eu necessito levantar memoriais, levantar votos. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei o que você veio levantar diante do Senhor. Mas assim como Jacó, nós vamos começar no primeiro passo. Primeiro memorial de Jacó, eu vou devolver ao Senhor tudo que o Senhor me dá. E se você é essa pessoa que decidiu no teu coração, então você vai orar, Senhor, eu vou te devolver tudo. O tempo que o Senhor me dá, eu vou devolver ele para o Senhor. O Senhor vai poder contar com o meu tempo. A saúde que o Senhor me dá, eu vou devolvê-la para o Senhor. O Senhor vai poder contar com a minha saúde. Os recursos financeiros que o Senhor me dá, o Senhor vai poder contar com eles, porque aquilo que o Senhor me pedir, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou fazer. Porque eu entendi nessa noite que para eu viver as grandiosas promessas do Senhor, eu preciso tomar a decisão de me voltar para Ti. E eu decido me voltar para o Senhor nessa noite. E você vai pedir perdão ao Senhor, porque, queridos, muitas vezes nós fazemos as coisas sem perceber. Nós vamos simplesmente levando a nossa vida e nós não nos atentamos e nós não percebemos para as decisões, não percebemos os caminhos que nós temos trilhado. E você vai pedir, Senhor, me perdoa. Me perdoa por até esse momento, por até esse dia, estar conduzindo a minha vida como se ela fosse só minha. Por não te perguntar, por não te consultar, por não te devolver aquilo que é teu por direito. Me perdoa por tomar o tempo que é teu, que deveria ser teu. Quantas vezes o Senhor nos chama a momentos de comunhão com Ele, lá na nossa casa, no nosso dia. Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda, quantas vezes o Espírito Santo nos impulsiona, dizendo assim, vem cá, vamos conversar.
E o teu coração começa a ficar desejoso de ter um momento ali de oração, mas a gente se fecha. Ah não, Deus, agora não, agora eu estou ocupado, agora eu não posso. E a gente acaba abrindo mão daquele momento ali, e aquele momento era do Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda a meditar na palavra, ou interceder por alguém, e nós escolhemos, não Deus, eu vou fazer o que eu estava fazendo, eu vou fazer o que eu queria, já tinha programado fazer. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós tomamos o que era teu, o tempo que era teu, a hora que era tua. Te pedimos perdão, ó Pai, por retermos aquilo que por direito não é nosso. E assim como Jacó tomou a decisão de devolver ao Senhor, e ele vai dizer isso, se o Senhor me abençoar, então eu vou devolver tudo. Nós já somos abençoados. Nós nem podemos fazer esse pedido de Jacó, nem essa oração, se o Senhor nos abençoar, porque o Senhor já tem nos abençoado. Só o fato de nós estarmos aqui, de conhecermos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, já nos traz, já nos faz pessoas abençoadas. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos perdão por tudo aquilo que nós, durante todo esse tempo, estamos retendo na nossa vida. Nós clamamos o Teu perdão sobre nós, e nós tomamos uma decisão. Nós já somos abençoados, então nós devolveremos ao Senhor aquilo que é Teu. Não apenas 10%, mas tudo aquilo que o Senhor pedir para nós, nós devolveremos ao Senhor. A alegria, a vida, a saúde, a família, pode ficar à vontade o Espírito Santo para tomar para si tudo que o Senhor desejar tomar. Essa é a nossa decisão. O segundo memorial que nós queremos levantar diante do Senhor, Pai, é o memorial do Val de Jaboque. E nessa noite, assim como Jacó teve que se expor e dizer para o Senhor quem ele era, e deixar que o Senhor mostrasse para ele quem ele era, nós nos abrimos nessa noite. Pode nos expor, pode mostrar para nós, pode escancarar a nossa realidade, Espírito Santo. Pode trazer a luz, pode mexer na ferida que ainda está aberta, camuflada. Pode o Espírito Santo escancarar tudo aqui dentro de nós. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, para pontuar para nós, até mesmo aquilo que nós achamos que não somos ou que não temos, mas que há dentro de nós, nos mostra. Que a partir de hoje, ó Pai, nós sejamos confrontados o tempo todo sobre o que sai da nossa boca, sobre o que entra no nosso coração, sobre o que entra nos nossos ouvidos. Porque nós não queremos ter essa essência, Pai, que muitas vezes nos destrói. Nós queremos ter a nossa essência transformada pelo Teu Espírito e pela Tua mão. Então nós aceitamos esse encontro, nós aceitamos esse confronto, Espírito Santo. Pode mudar o nosso nome. Nessa passagem, o Deus ele vai confrontar ali, Jacó vai mudar o nome dele e vai tocar num nervo da perna de Jacó, e Jacó vai sair manco dali. E aquela marca vai lembrar Jacó desse encontro com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós aceitamos ser marcados pelo Senhor. Pode nos marcar. Nós aceitamos, Espírito Santo, que o Senhor toque aonde o Senhor quiser tocar. Mas nós não podemos ser mais as mesmas pessoas. Mesmo que doa, querido, no texto vai dizer que esse nervo que Jacó foi tocado é um nervo que provoca dor. Então, às vezes Deus, para mudar a nossa essência, para mudar o nosso nome, Ele vai tocar em áreas que vão doer. E quantas vezes nós rejeitamos isso? Nós nos fechamos. Mas nessa noite você vai olhar para Deus e vai falar: Deus, eu não vou me fechar mais. Pode tocar onde o Senhor quiser. Pode fazer o que o Senhor quiser. Mesmo se doer, eu aceito. Eu aceito porque eu prefiro passar pela dor da mudança do que continuar no conforto do comodismo e da falta do Senhor na minha vida. E da falta do cumprimento da Tua palavra e da falta do cumprimento da Tua promessa. Então pode tocar, Espírito Santo, onde o Senhor desejar tocar. Mas eu quero sair uma nova criatura todas as vezes que eu entrar na Tua presença. O terceiro memorial que nós queremos levantar diante do Senhor, ó Pai, é o que Ele consagra, é a bênção dos filhos. Se você é casado, se você tem família, você vai levantar sua família, o seu casamento, seus filhos diante do Senhor. Mas você também vai levantar os seus sonhos. Você vai levantar o teu trabalho, você vai levantar os teus negócios, você vai levantar o teu futuro.
E você vai dizer ao Senhor: Deus, eu consagro tudo isso no teu altar agora. Sabe, queridos, um dos ensinamentos da ministração dessa noite é que nós temos autoridade para determinar o nosso futuro. No sentido de, Jacó disse o que seria antes mesmo de ter ideia de que aquilo poderia acontecer. Ele determinou o que seria. Se você tem filhos, determina o que seus filhos vão ser. Senhor, eu determino que os meus filhos vão ser bênção na tua mão. Eu determino que os meus filhos são herança do Senhor, e como herança do Senhor, eles vão ser bem-sucedidos aonde eles colocarem a planta dos pés deles. Eu determino que os meus filhos serão homens e mulheres de Deus. Eu determino que eles vão brilhar como a luz da aurora. Eu determino que a tua presença vai acompanhá-los todos os dias da vida deles. Eu determino, Pai, sobre o meu trabalho, que a tua vontade, a tua luz vai brilhar ali dentro, e eu vou ser uma bênção ali, e aquele lugar vai ser uma bênção para mim. Eu determino, ó Pai, que os meus sonhos, que esse sonho, agora você vai colocar sonhos diante do Senhor, objetivos, desejos diante do Senhor, e você vai dizer: Deus, eu determino que isso vai cumprir, porque é uma promessa tua para mim, que aonde eu colocar a planta dos meus pés é meu. Quando o Senhor chamou Jacó, o Senhor disse isso para ele: Jacó, onde você pisar, eu vou te dar por herança. Então eu coloco esse sonho diante do Senhor, e eu digo ao Senhor nessa noite, Pai, que eu creio que em nome de Jesus, esse sonho vai cumprir. Para a glória do teu nome esse sonho vai cumprir, para louvor do teu nome esse sonho vai cumprir. E se é preciso que eu levante um memorial, um voto, então eu estabeleço um voto com o Senhor agora. E aí você vai dizer para Deus qual o voto você vai entregar para Ele. Se é um voto de valor financeiro, se é um voto de entrega de vida, mas precisa ser algo para o Senhor. Dentro de sonhos, Deus, eu faço um voto que quando esse sonho acontecer, eu nunca me esquecerei, e eu vou falar, e eu vou demonstrar, e vai ficar bem claro, bem escancarado, que foi o Senhor quem fez isso acontecer na minha vida, foi o Senhor quem fez essa palavra se cumprir. Eu vou gritar para os 4 ventos dessa terra, eu vou usar o meu estabelecimento, a minha casa, vai ser um lugar, ó Pai, para a tua glória pousar, e todas as pessoas que entrar lá vão sentir a tua presença, e todas as pessoas que se encontrarem comigo, que conversar comigo, que sentar na minha mesa, que conversar com a minha família, vai ver a tua glória, e eu vou falar a respeito das coisas que o Senhor fez na minha vida. Eu decida nessa noite, fala para Deus: eu decido que tudo que está na minha mão vai ser um memorial diante do Senhor, vai ser algo para a glória do teu nome. O Senhor vai ser engrandecido no meu trabalho, nos meus sonhos, no meu futuro, na vida dos meus filhos. E por isso eu faço um voto com o Senhor nessa noite. E aí você vai estabelecer coisas diante do Senhor, coisas que precisam ser cumpridas, que precisam ser estabelecidas. E no final da sua oração, que você terminar de entregar o seu voto, você vai dizer para Deus: Deus, eu vou viver isso daqui, porque eu estou diante do Senhor, e eu estou determinando pela fé, diante de uma promessa que o Senhor deu. Porque essa promessa que chegou para Jacó, ela me alcança hoje, porque eu sou descendência espiritual de Jacó. Então eu vou viver esse milagre na minha vida, eu vou viver essa promessa na minha vida, eu vou viver essa graça, eu vou viver isso na minha vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque basta só uma palavra do Senhor, e todas as coisas voltam para o seu lugar. Por isso, Pai, recebe nessa noite a nossa oração, os nossos votos, a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém, queridos?